Shalom, shalom, graça e paz, paz de Cristo. Você sabe que existem três situações que precisamos considerar na questão de pecados sexuais, e eu quero falar sobre elas aqui. Primeiro é abominação ao Senhor, um ato repugnante, a palavra de Deus fala em Levítico 18, 22. Não se relacione sexualmente com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação, ou seja, nós, como templo do Espírito Santo, devemos usar nosso corpo para glorificarmos ao Senhor e nunca de uma forma pecaminosa. Então, aqui fica claro que quando há uma junção de duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem ou mulher com mulher, aí configura uma relação homossexual, homoafetiva, é um ato de abominação ao Senhor. E isso traz consequências, com certeza. Estamos falando aqui na área de libertação e cura interior. Sem apontar o dedo para ninguém, afinal, Deus não aponta o dedo, ele aponta uma solução. Segundo ponto é destruição. Olha só o que nos diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Lembrando que há um texto que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita onde? Em nós. Até a nova aliança, o Espírito Santo, ele apenas visitava as pessoas. Não tinha como ele estar ali, vivendo, habitando dentro da pessoa, porque não havia sido ainda feita a remissão dos pecados através do sangue do Cordeiro Jesus. A partir desse momento, o Espírito Santo sai de trás do véu e vem habitar no ser humano. Então, nós não somos de nós mesmos, ou seja, o meu corpo não me pertence, o teu corpo não te pertence, o nosso corpo não pertence a nós, mas ele é propriedade do Senhor para uso exclusivo em ações que vão glorificar o nome dele. E quando ele é usado de uma forma que não glorifica o nome dele, é uma forma pecaminosa, e isso vai trazer, então, destruição que vem do próprio Deus. Pessoas que podem estar passando por contextos aí espirituais e imaginando que são espíritos imundos que estão por trás daquele contexto. Mas nem tudo é uma ação do Espírito Imundo. Existe a ação de Deus também. Esse texto fica claro que se alguém usar esse templo para destruir esse templo, ou seja, com pecados sexuais, com práticas de perversões sexuais, Deus, ele destruirá esse templo, essa pessoa. Então pense nas consequências que estão aí. Quantas situações que pode estar acontecendo com alguém, a pessoa pensando no espírito imundo, a doença, a enfermidade, é o próprio Deus colocando ali um sinal, querendo chamar a sua atenção, a atenção da pessoa, para que haja uma reversão nesse quadro. E haja arrependimento, e o corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja usado agora para glorificar ao Senhor. Terceira situação, vingança e vingança do próprio Deus. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 6. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vou-lo dissemos e testificamos. Então, até aquele tempo da vinda de Jesus, quando havia alguém que era tocado por outra pessoa devidamente, havia uma defraudação, digamos, um rapaz defraudava uma moça, havia um personagem que surgia ali, alguém que era pago para ir em vingança daquela pessoa que foi defraudada ali, até aquela que causou a defraudação, para se vingar, então, daquela defraudação. Aí o Senhor vem e diz, olha, não façam mais isso, porque eu sou vingador do defraudador. Ou seja, ele vem em vingança em favor de quem foi defraudado, ele é vingador da defraudação, não do defraudador. Então, ele é vingador em favor da pessoa que foi defraudada. Então, ali é o próprio Deus fazendo vingança. Algumas pessoas podem estar passando por isso, achando também que é uma ação de espíritos imundos, e não é. Defraudou alguém, forçou alguém a fazer algo que sabia que era pecado na área sexual. Forçou alguém, até mesmo o próprio fico, que é chegar a um prazer sem ter o compromisso, traz a vingança do próprio Deus. Então, são questões a se pensar. Atos que trazem abominação do Senhor, que trazem destruição do próprio Deus ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. E também, porque foi usado indevidamente, claro,
fica claro, deixando bem claro isso, e também vingança do próprio Deus com dor e defraudação. Qual é, então, a solução? Sempre é reconhecer que pecou, que usou indevidamente o seu corpo, causando, então, a abominação que vem de Deus, a destruição que vem de Deus, ou a vingança do próprio Deus. Confessar, reconhecer, confessar esse pecado, para aí ser perdoado, ser perdoada, e ter a maldição que veio como consequência, ou seja, a dominação do próprio Deus, a destruição do próprio Deus, a vingança do próprio Deus, removidas, e a justiça de Deus sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro Jesus, lavando e purificando esse corpo, para, a partir daí, ser usado de forma que vai glorificar a Deus. Pense nisso, reflita sobre isso, e, se necessário, busque ajuda para sair dessas situações. Um grande abraço e até breve.